Boa tarde a todos. Nós já estamos agora na parte da tarde e temos uma limitação de horário aqui. A princípio, o almoço estaria marcado para 1h, evidentemente, nós não temos como cumprir esse prazo de 1 hora, mas eu proponho que nós tenhamos uma sessão com 1 hora de duração, que implicaria a interrupção para a hora do almoço a 1h30, tá certo? Então, o tema aqui dessa sessão é integração regional e multilateralismo. Temos a honra de contar com a presença nesta sessão do José Jara, assessor do DIRECOM, do Ministério de Relações Exteriores do Chile, e da professora aqui da casa, Andréa Ribeiro Hoffmann, que ambos abordarão esse tema. Nós combinamos aqui, acabamos de combinar que quem falará primeiro será o José Jara, até porque a Andréa está como anfitriã aqui no evento. Então. Mas eu só queria, antes de passar a palavra para o José Jara, abusar aqui da minha condição de moderador. O seminário está muito interessante, as reflexões importantes, mas eu só queria fazer um comentário sobre a mesa anterior, que envolveu basicamente a seguinte questão: qual é o impacto do realinhamento político-ideológico em curso hoje em vários governos da América do Sul com a política externa? E eu acho que seria importante diferenciar realinhamentos processados no âmbito da alternância de poder regular de um regime democrático e que, portanto, na alternância de poder de um regime democrático, limites a mudanças mais bruscas e profundas operam, de um realinhamento que é fruto de uma ruptura institucional, que é o que nós estamos vivendo no Brasil, né? Que não é uma reorientação nos marcos de uma alternância regular de governos e de composição de governos no regime democrático. Acho que há uma diferenciação, eu até entendo como a mesa anterior não tinha nenhum participante brasileiro, talvez fazer essa afirmação as pessoas se sentissem um pouco tolhidas, mas isso tem uma implicação, tanto no sentido do grau de mudança que pode ser proposto. Esse é um ponto importante. Um segundo ponto importante é o déficit de legitimidade do governo que assume. O risco que nós temos aqui no Brasil é de grande instabilidade política, por conta de ser uma alternância gerada por ruptura institucional e não por alternância regular de poder no regime democrático. Então, eu só estou trazendo esses pontos. Até no nosso caso, eu até achei engraçado os comentários aqui, o colega da Argentina disse, na Argentina não tem direita. No Brasil também não tinha. Até 2 anos atrás, não havia direita, né? Na ruptura em curso, surge uma direita autoassumida, como ator político. Isso é novo na história recente do Brasil, né? Isso é novo, né? E eu não estou aqui fazendo juízo de valor, se isso é melhor, é pior, mas o fato é que passou a ser legítimo se apresentar como um ator político de direita e com uma agenda que não era reconhecida como legítima em algumas dimensões, né, até pouco tempo atrás na história do Brasil. Então, as coisas mudam. Então, você me desculpe, eu abusei aqui da minha função de moderador para trazer algumas reflexões, mas vamos dar sequência a esses riquíssimos debates, passando a palavra para a Andréa. Eu acho que a gente combinou que... Não, desculpa, é verdade. Nós mudamos a ordem. Não, por favor. José Jara, por favor. ¿Cuánto tiempo? 20 minutos, pode ser? Bueno, el panel se titula Integración Regional y Multilateralismo. No obstante, la doctora Fuentes me pidió que lo enfocara en 2 cosas, básicamente la presentación. Uno, el TPP, el Tratado del Transpacífico, y la Alianza del Pacífico. Esos 2 temas
como elementos integradores, y solamente me voy a referir a ellos, ¿no? Y algunos elementos de ellos, porque el TPP en particular es un tratado que tiene 30 capítulos, 930 páginas y una serie de anexos adicionales. Entonces, pero lo central es por qué se llegó a ese tratado, ¿no? Y porque hay una serie de mitos también que dan vuelta en torno al propio tratado. Y esto tiene que ver con que, bueno, había un diagnóstico de un lento crecimiento de la economía mundial exterior, del multilateralismo a nivel comercial, básicamente desde la ronda de Doha hacia adelante. Un vacío en la creación de normas para enfrentar este desafío comercial, porque si bien, alguien lo señaló previamente, Chile, por ejemplo, tiene tratados con una infinita cantidad de países en el mundo, pero no hay un conjunto de reglas claras. La sociedad no ha logrado articular un conjunto de reglas multilaterales en materia de comercio y de barreras arancelarias y no arancelarias también. ¿Quieres pasar esto aquí? Porque no está. Ya. A ver. Ya. Sí, okay, está bien. Ya. Bueno, y rápidamente han habido, bueno, además del impacto de las barreras arancelarias y no arancelarias, un incremento del comercio con los países emergentes, básicamente los países del BRICS, China, ya lo decían, han entrado otros actores en este juego global, ¿no? Entonces, ¿por qué puede ser exitosa una integración económica multilateral como este tratado? Esto tiene poco de sexy, diría yo, porque en general, más bien lo que uno escucha son más bien críticas respecto del tratado, y vamos a tratar de desmitificar algunas de ellas. Yo creo que este tratado, que es entre 12 países, 5 de América, 5 de Oceanía, o sea, 5 de Asia y 2 de Oceanía, yo creo que puede cambiar el comercio global en toda escala, porque pone reglas del juego, es una nueva arquitectura, yo diría institucional, a nivel global, con estándares que no existían. En 30 temas, en propiedad intelectual, derechos humanos, comercio, son 1.600 productos, pero más allá de los productos son 30 áreas de las que ustedes pueden observar, ¿no? Altos estándares comerciales y políticos para el siglo XXI, cosa que no existe en ningún tratado hasta hoy día, en una economía mundial cambiante, con acuerdos equilibrados y balanceados. Balanceado significa que ojalá todos los elementos, todos tuvieran, o sea, todos los actores de parte del acuerdo quedaron conformes al final de la negociación con el resultado de ella. Por eso todos los países, los 12 países, la ratificaron, firmaron el acuerdo el 4 de febrero y ahora hay plazo hasta el 18 de septiembre del 2018 para poder aprobarlo en cada uno de los congresos, ¿no? Y ustedes saben que el tratado va al Congreso y en el Congreso solamente puede ser aprobado o rechazado. No es posible hacer alguna modificación en ninguno de los congresos de los países donde se aprueba el tratado. Entonces, esto está ocurriendo a partir de la presentación previa, del panel previo. Lo que yo observo es que hay más bien, no hay una región única, sino que más bien lo que estamos en presencia hoy día son de bloques regionales que están en construcción. Y ahí tenemos estos mega bloques regionales, donde está el MSM, el RCP, el TTPI, que es un tratado bastante similar al TPP, pero a nivel de Europa, ¿cierto? Y el Trans-Pacific Partnership, el TPP, donde están estos temas de comercio, bienes y servicios, propiedad intelectual, solución de controversias, acumulación o origen, propiedad intelectual, pymes, mujeres, medio ambiente, comercio electrónico, temas laborales, etc., ¿no?
La verdad que es un acuerdo bastante completo en todas las dimensiones que están expresadas ahí. Lo que trato de mostrar ahí un poco es las áreas geográficas en las cuales están insertos estos tratados, unos más avanzados y otros en su negociación y aprobación. No obstante, no son particularmente de una región, como pueden observar, sino que cruzan aspectos de distintas regiones a nivel global, ¿no? Lo que tenemos es que decíamos recién en el bloque anterior que íbamos a tener un crecimiento lento o un crecimiento bajo. Lo que vamos a tener es un crecimiento bajo, pero va a ser estructuralmente bajo por bastante tiempo, ¿no? China, los propios chinos han dicho que China no va a volver a crecer más al 10% ni al 7%. Ellos quieren crecer al 3, al 4% en los próximos 15 años. Y eso lo manifestaron, está dentro de su política señalada, inclusive en la resolución del Partido Comunista en el Congreso reciente, ¿no? Como mirada a largo plazo. Ellos quieren tener una sociedad modestamente acomodada al 2030 y ese se llama el sueño chino. Entonces, eso lo digo porque eso repercute en toda la economía global también, aunque China no es parte del tratado, ¿no? Entonces, el comercio ha ido cayendo, ¿cierto? Como pueden observar, porque los niveles de crecimiento de las economías así lo ha sido también. Esto muestra un poco el sistema internacional de comercio, cómo se ha ido desarrollando y lo que no ha tenido mayor éxito hasta el día de hoy y la cantidad de países en los cuales se han ido involucrando, por cierto. Entonces, ha complejizado hasta llegar a Doha la posibilidad de llegar a un acuerdo global o con reglas del juego estables y permanentes para todos los países, ¿no? Ahí está hoy día el intercambio comercial a nivel global y cómo ha ido evolucionando en estos últimos, yo diría, 25 años, ¿no? Antes era específicamente con Europa, ¿cierto? Posteriormente con Asia, empieza a tomar influencia ya desde los años 2000 y hoy día el comercio básicamente está dividido entre Europa y Asia, yo diría que casi en proporciones similares desde la región. No obstante, todo indica que desde la crisis de 2009, Estados Unidos y hoy día Europa también encontrando una respuesta a su situación, no solo la crisis del euro, los refugiados, un poco la crisis también de los sistemas de socialdemócrata o de bienestar, hay una involución en algunos sistemas, problemas de gobernabilidad, etcétera. Todo indica que el comercio va a seguir creciendo con China en los próximos, y Asia en su conjunto en los próximos años, ¿no? Entonces, esta política tiene que ver con estos 4 elementos, ¿no? Movimiento de bienes, movimiento de capitales, movimiento de personas y movimiento de servicios. Y entonces, ¿por qué se negoció el tratado? Ahí están señalados, ¿cierto?, que Chile, básicamente desde Chile, tenemos acuerdo con 26 acuerdos comerciales con 64 economías que van más allá de algunos países específicos. Estos representan, ¿cierto?, el 87% de la población mundial, o sea, del PIB mundial y el 64% de la población mundial. Aquí empieza ¿dónde empieza el TPP? El TPP empieza a negociarse o a conversarse sobre él, en mi opinión, del 2002 hacia adelante. Esto lo digo porque muchos de los detractores dicen que esto es un invento de Estados Unidos, del imperialismo norteamericano, y en general en la primera conversación Estados Unidos ni siquiera era parte de este diálogo, ¿no? Esto empieza por el P4, el año 2002, y ahí los países eran Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Y ahí se fue construyendo una relación entre una mirada hacia Asia, desde Latinoamérica y desde Oceanía también,
avanzando hasta llegar a el 2016, que es el año en que cada país envía el proyecto de ley, o sea, el tratado ya firmado a sus países. No me voy a detener en cada uno de los hitos, sino es que ustedes lo pueden apreciar ahí y cómo se han ido incorporando los países en determinados momentos. Entonces, ¿qué era lo importante? Salvaguardar los intereses del país y de cada país en la negociación, ¿no? Abrir un mercado común y que fuera un acuerdo beneficioso. Normas adecuadas y altos estándares, en general dijimos que eran lo que se esperaba en todas las materias. Y influir en aquellos temas que eran intereses para el país y salvaguardar. Eso lo han escuchado bastante en el debate, por ejemplo, hoy día en el debate de la elección norteamericana, donde ha aparecido el tema del proteccionismo muy fuerte entre ambos candidatos, más básicamente los republicanos, Trump, y no solo contra el TPP, contra cualquier tratado de libre comercio. Entonces, la idea era un acuerdo balanceado, y yo considero que quedó balanceado porque los intereses de todos los países se vieron reflejados finalmente en una negociación que fue de estas características, ¿no? Y cuando digo balanceado, si uno escucha el malestar, por ejemplo, de parte de los republicanos de Estados Unidos, uno dice, quedó balanceado entonces, porque si no estarían contentos, ¿no? Se sentirían que efectivamente lograron imponer todos sus temas. Y la verdad que no fue así. Entonces fue una negociación bien pragmática, 5 años de ardua negociación, flexibilidad para atender y recoger todas estas situaciones. Las áreas más sensibles fueron estas 3 que están acá: propiedad intelectual, medio ambiente y transferencias de recursos entre países, básicamente, y los roles de los bancos centrales en cada uno de ellos. Hay 3 países en los cuales está pendiente su ingreso al Congreso: Canadá, Vietnam y Chile. Canadá básicamente porque tiene una norma que hizo una consulta indígena y están en esa etapa. Ningún otro país lo hizo, pero están en el proceso. Y Chile y Vietnam todavía no han tomado la decisión de enviarlo al Parlamento, ¿no? Entonces, algunos señalé cuáles eran los temas, no les voy a contar, pero algunos de los mitos. Dice aquí que el poder de las transnacionales, ¿no? Las transnacionales globales van a hacerse cargo de la economía global de estos países que son más eventualmente más pequeños. Bueno, la verdad que queda todo regulado, está todo establecido ahí. Se señala que una de las críticas es que las transnacionales pueden demandar a los estados, etcétera, y en particular en el caso de Chile, que tiene tratado de libre comercio con los 12, o sea, con los 11 otros países, nunca ha sido demandado en ninguna de estas materias, ¿no? Que los precios de los medicamentos se van a incrementar. Eso no hay ningún estudio serio al respecto que diga que es así. Hay un periodo, ¿no?, para poder publicar, ¿cierto?, la composición de esos medicamentos, pero ese periodo está gradualmente establecido ahí, ¿no? Sobre la soberanía, dice que se pierde, bueno, hay algunos que dicen que se pierde soberanía con el tratado, y la verdad que eso está en la Carta Constitucional de cada país, y el tratado es expreso en eso. Algunos legisladores creían que, porque pasa, en 2 países por lo menos, no en este tratado, que sus normas, algunas de ellas, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, y Colombia y Estados Unidos, tiene que pasar algunas normas que Perú apruebe o Colombia apruebe, tiene que pasar también o ser visado de alguna manera por el Congreso norteamericano. En este caso, eso no ocurre. Sobre los derechos digitales, bueno, eso también está claramente establecido de que nadie los va a perder, y en cada país eso se puede legislar y bajo sus normas. Sobre los temas de royalty, es decir, la posibilidad o no de que, según este tratado, pudiéramos o no cambiar las normas que nosotros tenemos como países. Algunos dicen,
La crítica es que esto nos amarra y no podemos cambiar nada, ni siquiera los impuestos dentro de los países. Y esto no es efectivo porque nosotros acabamos de, y se pueden cambiar, bueno, todavía no existe, no está en el tratado en curso, pero se puede modificar normas tributarias en los países y eso no es limitante y no está establecido así. Hay un plazo para los derechos de autor. Se logró que eran originalmente de 120 años, se mantuvo hasta 70 años después de la muerte del autor, que es un proceso bastante más largo que cualquiera de los, o sea, que es lo que se considera como el alto estándar ya en este tipo de cuestiones, ¿no? Que el proceso ha sido un proceso basado en el secretismo, es decir, en general que la ciudadanía nunca supo que se estaba negociando. Y efectivamente, una cosa es entender el secretismo y otra cosa es la negociación política y comercial, porque nadie negocia un tratado en una plaza pública, por decirlo de buena manera. Lo que hicieron varios países, bueno, Canadá sometió a consulta indígena, Chile, en el gobierno de la presidenta Bachelet, después el gobierno del presidente Piñera no lo hizo, pero después en el gobierno de la presidenta Bachelet lo volvió a articular, un cuarto paralelo, que era un cuarto paralelo donde estaban las organizaciones de sociedad civil, un grupo de empresarios, ¿cierto?, académicos que iban opinando sobre determinadas materias respecto de las cuales se iba discutiendo, sobre cada uno de los capítulos. No obstante, ustedes entenderán que hay normas de confidencialidad en las cuales no se puede estar discutiendo el tratado públicamente, ¿no? Bueno, se dice mucho que viola los derechos humanos y está consagrado un capítulo completo sobre materia de derechos humanos, y lo que les decía que esto nos producía inmovilismo en términos de que no podíamos hacer nada más de lo que estaba ahí. Puse esto mientras escuchaba la exposición anterior, es que se critica mucho al tratado también porque, bueno, va a destruir la industria, va a destruir nuestra microempresa, etc. Pero una cosa es el tratado, las regulaciones que están ahí, y otra cosa es que exista política industrial o comercial dentro de los países, y eso es muy distinto. Entonces, cuando el tratado, cuando va al Congreso, en Chile no ha ido todavía, pero tiene que ir, o tendría que ir, como han hecho otros países, acompañado de un conjunto de políticas que el cual los países tienen que comprometerse a avanzar en ello. Porque así se puede proteger la industria, se puede desarrollar la microempresa, se pueden desarrollar las universidades, los centros de pensamiento, etc. Si no es así, el tratado no es culpa del tratado, no es responsabilidad del tratado, sino que es el país que tiene que implementar ciertas políticas para que eso avance. Y eso yo creo que es clave en la aprobación o no del tratado. Bueno, en las propuestas iniciales, los temas más complejos fueron los temas de patentamiento, que fueron retiradas, los temas de animales, plantas, de procedimientos quirúrgicos, se retiró ya en la mitad de la negociación. Fue complejo para todos los países. Yo diría que lo segundo, el periodo de protección de información, que no se divulguen el contenido de los medicamentos biológicos, que era 12 años en original el punto de partida, y se logró llegar a dos alternativas, 8 años y 5, que es lo que Chile tiene en todo el resto de tratados, básicamente como la misma norma, ¿no? La protección de derechos de autor, de 120 años a 70, como les señalaba, ¿no? Bueno, acceso a los mercados, ahí están, pero se lo quiero mostrar de esta manera. La población mundial, 819 millones de personas van a formar parte de este tratado. Es todos los 5 países de América, 5 países de Asia y 2 de Oceanía. Lo que representa, ¿cierto?, el 11% de la población mundial y 45 veces la población de Chile, ¿no? El volumen de exportaciones, el 30% del comercio mundial. Ahí están los temas en general que están regulados, algunos de ellos: acceso a mercado, acumulación de origen, armonización de normas de origen, procedimiento aduanero, fortalecimiento de pymes, homologación de normas, medidas sanitarias y fitosanitarias,
O sea, hay un conjunto de elementos adicionales a lo que pudiera ser solo comercio y tarifa y productos, sino que están todos ellos regulados en este conjunto de capítulos que les señalé, ¿no? Solución de controversias. Eso es importante porque aparecen los mecanismos claros y claramente establecidos respecto de cómo se resuelve un problema entre un Estado y una empresa de otro país, o entre Estados o entre empresas. Eso está estipulado, ¿no? Entonces, yo tengo la convicción de que en este contexto de desaceleración de la economía global, este tratado pudiera incrementar con fuerza la economía en los próximos años, ¿no? Como les decía, China ha tomado la decisión política y económica de no volver a crecer a esas tasas del 7 y el 10%. No es porque no lo quieran hacer, o sea tomaron una decisión y la economía no les daba para lograr eso tampoco. Bueno, entonces mi impresión es que esto es más que no es un acuerdo regional, ya esto es un bloque, son acuerdos por bloque, lo que se ve hoy día a nivel global, y Alianza del Pacífico yo creo que va a tender a eso en el futuro, ¿no? Hoy día son 4 países, ¿cierto? 225 millones de personas, la séptima economía mundial, $16.000 del PIB a paridad de precio, ¿cierto? Hay 49 países observadores hoy día, pero con los cuales se tiene una relación bastante estrecha, con unos más, otros menos, pero hay algunos, por ejemplo, que están a punto o con mucho interés de entrar a Alianza del Pacífico. Costa Rica, que fue a Chile a la cumbre, Uruguay, bueno, y ahí señalaban ustedes también, Argentina, ahí están observando, pero hay otros países que tienen ya diálogo bastante más avanzado por ser parte de Alianza del Pacífico. Los temas que regula Alianza del Pacífico son bastante similares a los que están regulados en el TPP. Facilitación del comercio aduanero, electrónico, la existencia de acuerdos bilaterales, la transparencia de medidas sanitarias, reglas de telecomunicaciones, etc., ¿no? Voy a apuntar básicamente a esto, porque salió a partir de la pregunta de migraciones, ¿no? Se va a regular desde el 1 de mayo de este año. Se entró en vigencia el protocolo que regula ya los aranceles del 92% de los productos que están consignados ahí. Se va a impulsar una medida más activa con los países observadores. Básicamente ya hay algunos que ya están bastante avanzadas esas conversaciones. La incorporación de pymes en un Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. La portabilidad de las pensiones. Esto es clave, es decir, que las personas que trabajan en uno de estos países y que al momento de jubilarse o no puedan llevarse sus pensiones, lo que han acumulado durante su vida laboral, al país al cual se van a radicar o trabajar siendo parte de la Alianza del Pacífico. Eso está contemplado. Y eso es un elemento importante. Dar una profundización, o está ya establecida, se está avanzando en la integración de las 4 bolsas comerciales de los distintos países y en regular también de manera más adecuada para que no sea un obstáculo a veces tantas entradas, por eso hay una ventanilla única y el tema también fitosanitario, que a veces también es una dificultad. Uno con Argentina, lo que ve entre Chile y Argentina, el principal problema es aduanero o fitosanitario, es lo que dificulta más el comercio bilateral. Y una agenda público-privada en materia de innovación. Esto ocurrió en la última cumbre, recientemente en Chile,
donde fueron el conjunto de ministros de Hacienda, de Economía, ¿cierto? Y los presidentes de los 4 países, y fueron varios de estos 49 países observadores a mirar esta cumbre, no solo político, sino que también comercial. Fueron empresarios de gran relevancia y ahí está. Entonces, lo que tenemos es la Alianza del Pacífico, APEC, ¿cierto? Por un lado, una convergencia en la diversidad, como decía el embajador al principio, ASEAN, que es la Asociación de Países Asiáticos, Nueva Zelanda abajo, Mercosur en este lado de acá, y Alianza del Pacífico por este otro lado, ¿no? Entonces, ahí podría faltar el TPI, pero se están conformando estos megabloques que son diversos y que pueden ser convergentes si existen estas medidas que son, o estas normas comunes, no solo en materia de comercio, sino que también en materia de un conjunto de otras normas que no son solo comerciales, ¿no? Se está avanzando la relación con Mercosur entre la Alianza del Pacífico. Hay un acuerdo marco ya establecido para formar un esquema de integración. En esta cumbre presidencial se acordó, ¿cierto?, una posterior reunión para buscar ciertos mecanismos ya más de convergencia entre estos 2 bloques. Este diálogo tiene que ver con los temas que se destacaron ahí, ¿cierto? Destacar la importancia de presentar, la importancia de la presencia en América Latina como una sola voz ante el mundo. Acoger la propuesta de desarrollar una agenda corta sobre aquellos temas los cuales hay que destrabar. Identificaron la área de trabajo conjunto, básicamente cadenas de valor en pequeñas y medianas empresas, innovación, becas para estudiantes de los distintos países, movilidad y en general un comercio intrarregional que le diera cadena de valor a todo este tipo de comercio, ¿no? Y la interconectividad. Esto está bastante avanzado en este plan de acción que ya está operando, con una ventanilla única en materia de comercio, cooperación y facilitación aduanera, certificación electrónica, movilidad de personas y becas para estudiantes que hay hoy día en estos países. Bueno, Brasil, en nombre del Mercosur, la presidenta Dilma en su momento entregó a México la propuesta de plan de acción de Mercosur con la Alianza del Pacífico en profundizar acuerdos en los temas que estaban señalados ahí, que tiene que ver con la profundización de la relación de este acuerdo comercial, los certificados de orígenes, operador económico, cooperación aduanera, simplificación de procedimientos y facilitación comercial. Es decir, hay una relación entre ambos bloques que no ha sido explotada del todo, básicamente porque yo creo que Mercosur se ha debilitado en el último tiempo, como se señaló previamente, y en general los resultados, diría yo, que han sido positivos, pero uno podría esperar que esto se profundizara y fuera más rápido y que se lograra una integración mucho más avanzada en la medida de que algunos países de Mercosur consolidan su gobierno en el poco tiempo, ¿no? Están los temas, de alguna manera son repetitivos ya, los que se están trabajando, que tiene que ver con la propiedad intelectual, el origen, la ventanilla única, la cooperación aduanera, la promoción, el movimiento de personas, ¿cierto? Se identificará áreas posibles de cooperación, de facilitación, no solo del reconocimiento de los inmigrantes. Conversábamos recién, lo planteaba, del tema de pensiones, los temas laborales. Bueno, yo diría que esos son los temas relevantes y quiero cerrar solamente diciendo que mi impresión es que esto es más bien la construcción de bloques globales con acuerdos de alto estándar en todo sentido, de estándar no solo comercial,
Y lo segundo es que uno podría preguntar, bueno, ¿y por qué no está China? Y si uno ve los estándares en los 30 temas que están ahí, creo que difícilmente China podría, esta es una opinión personal, China podría suscribir varios de ellos en materia laboral, en materia medioambiental, por nombrar algunos, en los cuales, y en otros en los cuales información disponible a nivel público no hay respecto de datos que puedan dar confiabilidad, ni tampoco China ha querido acercarse a esta conversación. Eso. Bom, eu agradeço a apresentação bastante detalhada do José Rara sobre o processo de constituição da TPP e sua relação com outros blocos regionais. E eu passo em seguida a palavra para a Andréa. André, você tem a apresentação também? Você comanda daí, é isso? Não, entrou. Então, boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre um tema que se relaciona mais diretamente ao título do painel, né, Integração Regional e Multilateralismo, e, nesse sentido, eu vou estar fazendo referência a aspectos econômicos, que eu acho que ficaram bem enfatizados na apresentação agora, do José Jara. Vou fazer uma ponte com alguma discussão que foi feita hoje de manhã, no painel anterior, agora de manhã, e também, na verdade, com o próximo painel, que é sobre segurança. Ou seja, eu vou me focar um pouco na questão da institucionalidade, da integração, nessa pluralidade de organizações regionais que existem na América Latina, entrando, portanto, um pouquinho na questão das áreas temáticas. Novamente, agora foi feita uma apresentação sobre a parte econômica, sobre o comercial, e de tarde, depois, sobre segurança. Então, eu tenho só alguns slides. Então, como eu disse, eu vou falar um pouquinho sobre esse fenômeno que a gente tem visto, e há uma discussão acadêmica, uma literatura já bastante extensa e uma discussão também política, enfim, grande sobre a questão, sobre a implicação, sobre o efeito, vamos dizer assim, do que a gente tem observado dessa proliferação de projetos regionais. Por um lado, alguns já, enfim, dessa tal primeira, segunda onda de regionalismo, né, na América Latina em si, a ideia de cooperar ou de integrar os mercados na parte mais econômica não é nova. Eu acho que, inclusive, o fenômeno de existirem mais de uma ou duas organizações também não é novo, mas, de fato, nesses últimos anos, o que eu acho que é novo é que não apenas houveram a criação de várias organizações sequencialmente, né, ALBA, Unasul, enfim, a CELAC e assim por diante, a Aliança do Pacífico, mas o que há de novo, de certa forma, é o grau de divergência nas áreas temáticas dentro de cada uma dessas organizações. E, por isso, eu acho que é um tema que é importante de ser discutido, porque, novamente, o principal tema não é, em si, a existência de várias organizações. Inclusive, historicamente, não só na América Latina, mas no resto do mundo, essas ondas de criação de organizações, em geral, acontecem juntas, porque, em geral, você tem temas que vão sendo tratados e sendo ampliados, com membros diferentes, então, eventualmente, se cria uma organização diferente. E, novamente, o problema ou a discussão atual é mais a respeito da compatibilidade, vamos dizer assim, dessas diversas organizações. Em seguida, eu vou passar para um tópico específico do que seria esse problema, entre aspas, que seria a questão do multilateralismo. Ou seja, o argumento que eu vou trazer, enfim, nessa breve exposição seria que justamente a discussão, inclusive, no plano normativo, deveria ir adiante, ao invés de ficarmos presos às organizações, a tratados, negociações específicas
de temas específicos, de pensar um pouco, se a gente vai pensar no efeito disso para a América Latina como um todo, mais sobre o efeito desses fenômenos, dessas organizações e negociações múltiplas sobre o próprio conceito de multilateralismo, ou seja, não conceito, mas justamente sobre o efeito sobre a prática de políticas multilaterais ou de exercer realmente, como eu vou justamente me expandir depois, os princípios embutidos no multilateralismo. Então, muito rapidamente, aqui tem um gráfico que mostra um pouco essa confusão, enfim, existem vários disponíveis, mas aqui a gente tem essa noção da complexidade, enfim, dessas organizações em termos dos membros. O que a gente chama dessa proliferação de organizações, ela está implicando, por um lado, países específicos participarem de várias organizações ao mesmo tempo, e, por outro, justamente, o que aqui no gráfico não aparece é que eles estão participando de áreas temáticas dentro dessas organizações ao mesmo tempo. Então, novamente, o fato de membros participarem de várias organizações não é novo, não é problemático em si, e justamente é uma prática recorrente, não só na América Latina, mas também no mundo. O ponto principal, então, eu acho, para a discussão é justamente quando nós olhamos para o caráter substantivo dos temas que estão sendo tratados nessas organizações, que é onde justamente abre-se essa brecha para pensar, enfim, se esse fenômeno de fato é novo ou não. E aqui eu acho que o grau de divergência entre algumas propostas dentro de algumas organizações realmente é grande. A gente, de manhã, ou no painel anterior, viu um pouco a perspectiva por parte da política externa, né, de alguns estados, enfim, a variação, a diversidade. E, novamente, a diversidade não precisa necessariamente causar algum tipo de constrangimento ou problema para, vamos dizer assim, o processo de cooperação e integração na região, mas o que a gente tem visto é que, sim, esse grau de diversidade ou divergência, ele tem causado impasses, eventualmente, em algumas organizações e outras organizações que abrem espaço e, vamos dizer assim, avançam nos seus projetos. Então, bem concretamente, em termos de áreas temáticas, são várias, mas eu acho que é possível agrupar, vamos dizer assim, os temas que têm sido tratados nessas organizações, como nessa esfera econômico-comercial, que justamente foi apresentado agora, no caso do TPP e da Aliança do Pacífico, que são os projetos, né, que o Chile tem se engajado mais, a área de segurança, né, que vai ser tratada em seguida, e um grupo de áreas foi mencionado hoje de manhã também, onde houve um avanço nos últimos anos, numa tentativa de homogeneização ou até integração de políticas públicas, por exemplo, na área de saúde, que é um dos tópicos que, por exemplo, a Unasul avançou bastante. Então, se a gente olha para essas três áreas, o que eu vou fazer uma tentativa de ver de que forma que essa proliferação tem sido, vamos dizer assim, tem causado uma interação positiva e um agrupamento de esforços, ou ela tem, de fato, colocado países que participam em diversas, em situações de ter que optar por algum tipo de opção de políticas ou não. E, no caso, então, político-comercial, eu acho que é bastante claro que algumas organizações têm um projeto, como era enfim, a primeira fase do Mercosul, como são os dois apresentados agora, que são baseados, né, ou que embutem um conceito de desenvolvimento, onde o livre comércio e o aumento de exportações é visto como um dos pilares para o crescimento. Não vou citar todos os exemplos, mas, por exemplo, a ALBA, que foi uma organização criada justamente também nessa fase, ela não tinha um projeto de integração comercial, mas um projeto de cooperação econômica que incluía também diversas cooperações em pequenas e médias empresas, por exemplo, mas não baseada na área de livre comércio. Da mesma forma, a Unasul tem um componente econômico, mas a ênfase dada a esse tipo de política também enfim, não é uma prioridade e, por enquanto, de fato, nem se colocou de uma forma
concreta na mesa para se trabalhar. O caso do Mercosul, justamente, onde houve essa mudança ao longo da última década, pelo menos, onde a ênfase na questão político-comercial diminuiu, há uma certa retomada, como, inclusive, foi mostrado aqui, inclusive, em termos de liberalização comercial, enfim, avanço da política de integração de mercados, inclusive havendo conversas como foi mostrado aqui no nível ministerial, com a Aliança do Pacífico. Então, nessa área político-comercial, se a gente olha essas organizações, de fato, o que a gente observa é que, para alguns países, é praticamente incompatível cumprir, ou pelo menos levar a sério e ter algum tipo de comprometimento com as políticas que vão sendo negociadas e eventualmente implementadas. E eu não vou falar aqui sobre o caso brasileiro em si, talvez para a discussão depois a gente possa trazer isso, mas o que fica claro é que, na prática, vamos dizer assim, a utilização desses espaços regionais ou dessas organizações regionais acaba ficando volátil em relação ao próprio governo, enfim, que está no país. Essas políticas de integração regional, historicamente, ou têm sido, pelo menos da forma como se colocaram no passado, políticas mais de Estado, embora eu não goste tanto de falar política de Estado, política de governo, mas, enfim, pelo menos aqui, talvez se referindo mais ao caso brasileiro, onde a própria agenda e a própria, vamos dizer assim, ênfase na integração regional era levada no Ministério de Relações Exteriores, onde a ideia de continuidade, a ideia de um processo que pode avançar ou diminuir, mas que, se cria uma organização, aquela organização ela vai ter um certo caminho de longo prazo, era o mais tradicional. E eu acho que a maioria dos países, nesse sentido, até então, você pode mudar um pouco a orientação, enfim, em termos de negociações, mas não havia nesse sentido, essa descontinuidade. O que a gente observa, e novamente aqui de novo, é que, à medida que você tem trocas de governos em cada um desses países, o espaço regional foi acionado de forma muito mais intensiva. Então, a mudança do Mercosul, de um paradigma para outro, e, eventualmente, um retorno ao paradigma original, ela só é vista em função justamente de você ver que uma mudança de governo, na verdade, se apropria também dos espaços regionais ou da prioridade do espaço regional na sua própria agenda internacional. Então, nessa esfera político-comercial, eu acho que é um dos pontos onde, de fato, há um certo entrave, há quase que uma pressão, vamos dizer assim, em termos de opção, dado que algumas opções não são compatíveis. Então, no caso, por exemplo, da Venezuela, porque no caso do Brasil, por isso falei que não ia me ater a este caso, porque, por exemplo, no caso do Brasil, não é membro da ALBA, mas um país membro da ALBA, de fato, é incompatível, vamos dizer assim, a implementar uma agenda econômico-comercial dessa organização com um projeto de Mercosul, por exemplo, que retorna ao modelo anterior, e ao caso, por exemplo, da Venezuela, como a gente sabe, vive não apenas uma crise interna, mas uma crise também de inserção nesse espaço regional. Se a gente muda dessa área econômica para a área de segurança, né, que vai ser tratada, acho que com mais detalhes na próximo painel, a questão também é interessante porque, em termos de cooperação de segurança, existem iniciativas também no Mercosul, enfim, tem uma declaração de ser uma zona de paz, etc., mas o Mercosul e nenhuma dessas outras organizações regionais, por exemplo, as aqui já apresentadas, tem uma proposta na área de segurança realmente mais robusta. Onde há uma proposta de segurança, eu acho que vai ser justamente discutido, entre outros, Antônio Jorge Ramalho aqui presente, na Unasul, enfim, onde se colocou isso, uma agenda de segurança, uma agenda, enfim, mais concreta. Claro, aqui a gente, se nós incluímos nessa arquitetura regional também a OEA, naturalmente, aí sim existe um questionamento, embora, por ocasião da criação da Unasul, o componente de segurança da OEA já, de fato, se tornou obsoleto, o TIAR, enfim, e a questão toda
da perda de credibilidade desse mecanismo de segurança depois da Guerra das Malvinas, mas, ainda assim, a segurança é um conceito amplo, não existem apenas alianças e acordos de segurança coletiva. Quando a gente trata da questão de segurança, por exemplo, já incluindo questão de narcotráfico, terrorismo, etc., aí sim começam a haver pontos de interseção entre, por exemplo, a OEA e a Unasul, muito concretos, que, da mesma forma como somente na esfera da América do Sul, podem trazer, e de certa forma já trazem, enfim, propostas diferentes, propostas que podem ser vistas, inclusive, como incompatíveis. Então, novamente, a questão dessa proliferação se coloca, eu acho, como relevante em função disso, em função de você ter esferas com membros diferentes, no caso da OEA, naturalmente, incluindo o Hemisfério do Norte, no caso da Unasul, sendo só na América do Sul, mas se a gente inclui a CELAC também, por exemplo, já incluindo o Caribe, ou seja, em cada uma dessas organizações existe uma dinâmica de negociações, uma dinâmica de interesses e de coalizões, enfim, totalmente diferente. E o que leva, justamente, a cada um desses participantes, inclusive, um dos fenômenos que tem sido observado é simplesmente um certo photoshopping. Dependendo do tipo de tema sendo tratado, pode ser que seja mais interessante para um país, por exemplo, lidar com esse tema, por exemplo, político-comercial no âmbito do Mercosul, ou, por exemplo, na área de segurança, ou na Sul, OEA, e assim por diante. Na área, quando a gente move da área de segurança mais estrito senso e entra na área, por exemplo, de políticas sociais, aí também é claro que algumas propostas incluem uma cooperação bastante substantiva, como foi o Mercosul, também no período recente, onde houve uma retomada dos temas sociais, mas não com uma profundidade tão grande ou com uma prioridade na agenda talvez tão grande, como, por exemplo, a questão da saúde na Unasul, onde houve, e há ainda, de certa forma, um investimento muito grande em pesquisa, um investimento em cooperação em várias áreas, uma visão da saúde, por exemplo, ampla, tem um caráter de remédios, tem um caráter de negociações na OMC, tem um caráter no atendimento da população, em termos de médicos, enfim. Então, há uma série de atividades, a questão também da juridificação, da ideia do direito da saúde, ou seja, a saúde como um direito humano e não a saúde como uma política pública como outras. Enfim, novamente, nessa área, se algum Estado, algum país membro dessas organizações que esteja engajado, que priorize esse tema, certamente não é que todas as organizações estão tratando do tema da mesma forma. E a incompatibilidade, ou seja, a pressão em termos de ênfase ou prioridade numa organização ou outra, não se coloca dessa forma. Então, o ponto, justamente, que é o meu argumento, é que essa proliferação e essa forma que tem se colocado, muitas vezes, de uma forma leviana, em termos de opção por organizações como um todo, de bloco como um todo, eu acho que vamos dizer, não leva necessariamente a uma análise mais profunda do potencial de cooperação e integração, porque, na verdade, novamente, são temas divergentes e à medida que, dado essa conjuntura que já foi discutida anteriormente, inclusive, uma conjuntura política, por um lado, de polarização, por outro lado, de questionamento de várias questões ideologizadas, enfim, num contexto mais amplo como esse, o questionamento que eu acho que é relevante, é interessante para se fazer sobre essas organizações, é menos que organização se apresenta como, enfim, fórum ou espaço para negociação de um país ou outro, mas que a gente pense um pouquinho mais, vamos dizer assim, olhando um pouquinho mais de fora e no longo prazo, a consequência dessa proliferação e desses dilemas, muitas vezes, que os Estados membros, aqui no caso, têm tido, em termos de afiliação, ou se são membros associados, ou plenos, observadores, etc.,
o que eu acho que tem que se tirar desse momento, desse dilema, é justamente a consequência disso sobre o multilateralismo. E aí, o multilateralismo, eu fiz aqui bem didaticamente, assim, é um conceito que na diplomacia é extremamente usado, mas, na verdade, é pouco definido, né? É um conceito quase banalizado, vamos dizer, porque, ao se referir a organizações que, tecnicamente, têm 3 ou mais estados, e, eventualmente, está se falando em organizações multilaterais, e, no entanto, o que eu acho que, justamente, tem se perdido com essa proliferação da forma como tem ocorrido, é justamente a consequência substantiva para a forma, e aqui não só como os estados, mas também as sociedades de uma forma mais ampla, as empresas, enfim, e vários grupos que também têm participado dessas organizações, ONGs e assim por diante, é que essa ideia de que cooperar ou integrar, na verdade, seria visto como um resultado, que eu acho que é problemático, porque um resultado específico, um acordo específico, uma organização, justamente pode ter pode ser, enfim, uma organização que exista pode ser abandonada e você pode criar novas, exatamente como temos visto. Mas o efeito mais profundo sobre essa dinâmica é justamente sobre um certo uso, não só do conceito aqui de multilateralismo, então que qualquer uma dessas organizações pode ser vista como multilaterais, mas como, de fato, que essa prática multilateral. E aqui, vendo, naturalmente, a ideia do exercício do multilateralismo como benéfico ao aprofundamento dessas não só atividades, mas também cooperação como um todo. E aqui onde, enfim, eu não vou também aqui sistematicamente olhar todas essas organizações, mas aqui é realmente onde eu vejo um problema, onde negociações específicas sobre, aqui novamente, seja comércio, ou seja segurança, muitas vezes são feitas discriminando, sim, a outros países, né, sendo o termo aqui, sendo vinculado à ideia de não discriminação, indivisibilidade e reciprocidade difusa, a maioria dessas negociações, dessas propostas que vão sendo articuladas, elas são feitas de uma forma, sim, em princípio discriminatória, né, de certa forma, onde os grupos se formam, incluindo e excluindo alguns estados, ainda que, obviamente, grande parte se dizendo abertos, mas a prática das negociações tem sido feita justamente, de certa forma, a partir de um paradigma que, por um lado, está discriminando, sim, em termos de temas e produtos específicos, a ideia própria da indivisibilidade, que, na área de segurança, né, se expressaria em segurança coletiva, o que seria uma segurança coletiva onde, vamos dizer assim, uma pluralidade de organizações com diversas participações, enfim, isso concreto, o exemplo concreto de Malvinas mostrou que é impossível, de fato, um Estado participar de dois acordos ou dois esquemas de segurança coletiva, de fato, pode ser problemático, né, como o caso do Reino Unido. Então, a proliferação aqui se torna problemática no momento em que o grau de confiabilidade que aquelas próprias organizações, ou acordos, ou expectativas que são gerados, são, a priori, já, vamos dizer assim, minados por uma certa falta de confiança de longo prazo. O que leva justamente ao terceiro ponto, que a ideia de exercer a prática multilateral, justamente onde haveria uma reciprocidade difusa, uma expectativa de que esses estados ou atores da sociedade participando desse arranjo não estão apenas fazendo um tit for tat hoje, mas têm um longo prazo de expectativas de interpretação dos eventos, enfim, e das próprias novos acordos à luz de uma reciprocidade. Então, a reciprocidade não é hoje nesse acordo, mas é uma questão de longo prazo. E aqui, novamente, enfim, a proliferação gera uma incerteza a respeito da possibilidade da própria reciprocidade difusa, porque se são membros, novamente, de diversos tipos de compromisso,
pode ser que hoje, nesse governo, nesse momento, nesse tit for tat de hoje, seja implementado uma política, um acordo que seja feito, mas, dado esse cenário, enfim, a expectativa de que isso seja, de fato, um compromisso de longo prazo é extremamente danificado desde o início. Então, no caso, para voltar um pouquinho só para a América Latina, no caso concreto, se num espaço de 5 anos, a Venezuela, se a gente aumentar um pouquinho, num espaço um pouco maior, de 10 anos, sai de uma organização, que é a Comunidade Andina, entra, né, numa organização que é o Mercosul, potencialmente está saindo do Mercosul de novo. Enfim, aqui é um exemplo como que acordos podem perder a credibilidade mesmo sem estarem ainda implementando enfim, sua agenda. Porque o grau de instabilidade em função da expectativa a respeito da não discriminação, divisibilidade e reciprocidade difusa fica tão alto que, de fato, aqui sim, essa proliferação de organizações, ao meu ver, se torna problemática. Ou seja, a ideia de que, no curto prazo, a participação em um acordo de segurança, um acordo comercial, traga algum ganho para um governo específico, ao meu ver, ela é undermine, enfim, ela é prejudicada pelo custo de que nenhum desses projetos tem sido colocados como, de uma forma, como, entre aspas, aqui de novo, políticas de Estado, onde há uma expectativa de continuidade ou de respeito às normas que foram criadas no longo prazo, incluindo aqui a própria variação de governo do próximo mandato. E, novamente, se não há uma confiabilidade dos atores da sociedade, e aqui, novamente, tanto atores econômicos quanto a sociedade civil, se é feito um investimento enorme de uma empresa, por exemplo, em uma organização, um acordo comercial, uma negociação tarifária, com a expectativa de que, eventualmente, daqui a 4 anos, isso não vale mais, muito provavelmente o grau de incerteza gera uma própria falta de engajamento dessa empresa. Da mesma forma, na área de saúde, por exemplo, onde existem várias ONGs envolvidas, mesma coisa. Vale a pena fazer um investimento em um projeto de cooperação na área de saúde, dentro da Unasul, se a expectativa que era uma troca de governo, ou seja, daqui a 4 anos, toda aquela estrutura, enfim, aquele arcabouço vai ser esvaziado. Então, de novo, acho que a proliferação em si não precisa ser vista como prejudicial à cooperação e à integração, mas a forma, em função da divergência em áreas temáticas dessas organizações em curso, me parece que sim tem um efeito de simplesmente diminuir a credibilidade de qualquer uma delas, seja uma organização que tem uma proposta na área comercial protecionista, como a ALBA, ou numa área de liberalização comercial, como a Aliança do Pacífico. Não importa nem a substância aqui do tipo de organização, mas a confiança de que aquelas negociações, aqueles acordos, enfim, aqueles que vão ser implementados, me parece que sofrem em função dessa proliferação, novamente, com diversas áreas temáticas, com temas substantivamente divergentes. Então, enfim, não queria terminar com um tom tão negativo, mas, ao mesmo tempo, eu queria só chamar a atenção, porque, muitas vezes, eu mesma me concentro extremamente em um tema específico de uma dessas organizações, seja direitos humanos, democracia ou os aspectos comerciais, mas me parece que é o momento de olhar para fora e ver se, no longo prazo, em função da instabilidade política, desse contexto de polarização, de fato, não é um esforço extremamente que pode se colocar em vão em função do grau de incerteza que, novamente, o grau de comprometimento com esses princípios multilaterais dessas organizações que se dizem multilaterais é muito baixo. Enfim, então, acho que, nesse sentido, o esforço talvez menos entrar em acordo sobre uma substância, mas garantir que a substância que seja acordada tem algum grau de validade em função, simplesmente, de uma expectativa que, daqui a 2 anos ou 4 anos, ela
ela não vai ser totalmente revirada, vamos dizer assim, em função de uma troca, por exemplo, de governo. Então, enfim, queria só, talvez, botar um pouquinho mais de polêmica sobre essa temática, e eu acho que a gente pode continuar debatendo na discussão.